fantasia, ficção e realidade. Uma centelha nos rostos de uma geração de escritores, poetas, poetisas, malditos, malditas, escondidos, que ascendem para o mundo. A chama ainda queima. Antologia onde o terror, o gótico, as trevas e os gostos incomuns fazem eco num coro assustador. Num coro assustador. E se encontram encruzilhadas entre contos e poesias, onde o oculto e invisível eram as notas de rodapé que passavam aos desapercebidos, mas que ali sempre estiveram esperando o olhar profundo, baixo, oculto e invisível, subjetivo. Aquilo que somente aqueles que tiveram a coragem de adentrar no submundo podem ver e traduzir fielmente o que a mente humana guarda em oculto no seu interior. Ou decifrar e traduzir estes enigmas que nos assolam dia a dia e se transformam em noites tenebrosas. Juan Torres. Juan Torres é um dos autores que faz parte da antologia e eu já passei o batom vermelho. Eis o mistério. Agora, fique à vontade que eu vou convidar o autor Rafa José e o autor Luiz Francisco. Boa noite para todos que estão chegando. Fiquem à vontade. Pode chamar o amigo ou a amiga que ama uma noite tenebrosa. Rafa José. Gente, tudo bem com você? Para essa noite tenebrosa? Preparadíssimo, muito ansioso, muito feliz aí por poder partilhar essa noite com você e com quem mais estiver aí na live e que reverbere aí para bastante pessoas aí. Muito bacana. Estamos todos muito felizes com esse lançamento da antologia, que já está sendo um sucesso. Quem está lendo já está gostando muito dos contos, porque a primeira parte, né, Rafa, são contos e crônicas. Tá? Essa primeira parte de contos e crônicas e a segunda parte de poemas e poesia. Pois esse formato. Pode se apresentar e ficar à vontade. Obrigado. Esse formato ficou muito interessante, um gosto, né? Uma necessidade. Então, sempre escrevi. Então, para mim, foi muito desafiador tentar escrever, pegar essa pegada do terror, né? De escrever alguma coisa do terror. E foi muito gostoso, porque acho que todo mundo na infância escutou. Primórdio, sou um cara que fui formado como leitor através dos HQs, né? Sempre gostei muito, ou popular gibi, né? Sempre gostei muito, fui formado, lendo muito Júlio Verne também, que é bem aventura, assim, mas eu me recordo que eu sou da geração que passava o cine trash, aqueles filmes Fred Krueger, aqueles filmes de terror, e sempre foi uma coisa que eu acho, assim, um campo muito vasto para a gente pavimentar, pelo menos para quem gosta de escrever e tem muita criatividade. Eu acho excelente quem consegue, de fato,
extrair boas histórias, que acho que o escritor, o suprassumo e talvez o elan vital do escritor seja extrair boas histórias. Eu confesso que eu não consegui ler a obra inteira, mas eu consegui ver boas histórias aqui, bons poemas, pessoas que colocaram, acima de tudo, originalidade. E seja qual obra for, a gente pode falar na escrita, na arte, na pintura, no esporte. Se a pessoa perder a originalidade, eu acho que a obra fica muito comprometida. Então, eu fico muito satisfeito por fazer parte. Sim. Muito obrigada. Rafa, eu tentei conversar, eu tentei convidar também para a gente ficar junto, eu, você e o Luiz Francisco, mas está tendo um probleminha técnico, eu vou tentar novamente. Caso Perfeito. eu não consiga, eu vou chamar os outros autores dessa noite. Não, peraí. Luiz Francisco, você está na live nos assistindo? Coloque, por favor, o seu novo Instagram, já que você teve um probleminha técnico aí com o seu celular. Enquanto isso, eu vou chamar o Luciano Santabrista para a gente bater um papinho aqui com... Acho que agora ele conseguiu entrar. Só um minutinho aqui, Rafa. Fique à vontade, isso aí. A gente já está acostumado, né? Com a pandemia, a gente se acostumou. Os problemas técnicos que acontecem, né? Com o celular. Todo mundo já passou. Eu consegui convidá-lo. Isso. Boa noite. Seja muito bem-vindo, Luiz. Boa noite. Boa noite. Fique à vontade. Tá, bom, eu como colega também, eu já escrevo assim bastante tempo, desde os 14 anos, máquina de escrever. Escrevia um pouquinho de tudo, assim, poesia, pedaços de texto, lia muita coisa também, cresci lendo. E o que eu vou dizer, assim, é sempre legal bater esses papos, assim, achar pessoas que gostam do que a gente faz também, e a gente se entrosar, e eu acho muito bacana isso aí, bacana tá por aí. Eu sou professor, trabalho português, literatura, religião, esse ano trabalhei com crianças pequenas, com artes, alfabetização, e o que mais? Que interessante. Tá. Agora eu vou perguntar para o Rafa. Rafa, e quando isso aconteceu, essa sua vontade de escrever, você já pensava em seguir uma carreira de escritor? Como foi isso? Na realidade, como eu disse, escrever foi uma coisa meio que orgânica mesmo, né? Eu nunca pensei em escrever, mas eu sempre fui uma pessoa muito fria, muito pragmática para a vida, muito antissentimental, e acho que como todo mundo tem uma ebulição interna, todo mundo sente coisas, naturalmente eu escrevia. Tanto que eu acho que pelos tempos aí dos anos 2000, ou até o final dos anos 90, eu escrevia muito em papeleta, depois veio o computador, não peguei a fase da máquina de escrever ainda, eu peguei já o finalzinho, mas eu sempre escrevi bastante e por isso eu perdi, só que eu nunca dei aquele valor, eu escrevia porque eu me sentia bem. Isso realmente era uma coisa que eu me sentia bem escrevendo e às vezes era sem compromisso, sem mesmo pensar no que sair. Era fazer, escrever, e quando eu vi que eu tinha alguma facilidade para fazer poesia, talvez não uma poesia que foi evoluindo, né? Não uma poesia bela no começo, mas eu fui evoluindo. Né? É um processo, como diz o Fernando Veríssimo, é uma corrida. Quanto mais você pratica, mais você vai alcançando resultados. E aí, de uns tempos para cá, eu comecei a reunir algumas coisas, perdi muita coisa, porque escrevi e não salvei, consegui reunir bastante coisas, e aí, de repente, eu me vi numa coisa que eu, talvez eu não vou falar uma vocação, mas uma coisa que eu me descobri que eu estava fazendo puramente por gostar, e não talvez por uma coisa financeira, ou por receber elogios, isso é o que menos me importa. Então eu me descobri assim, naturalmente, sem muita coisa. Boa noite para todos que estão chegando. Hoje é o primeiro dia, né, a primeira dose do lançamento da antologia da Travassos Editora, Tenebroso. Nós temos aqui até
escritores de Portugal, sejam muito bem-vindos. Todos sejam bem-vindos. Nós estamos com Luiz Francisco e Rafa José. Essa é a primeira parte. A segunda parte será com Luciano Santabrisa e João Oshiro. Mas dando continuidade, mas quando a gente começa a escrever, sempre tem aquele autor, aquele poeta, aquela poeta que nos instiga, nos inspira a escrever. E eu estou curiosa e acredito que quem está aqui também, né? Nós estamos curiosos para saber quem foram estes, hein, Rafa? Olha, eu confesso que eu era um pouco diferente nas aulas de português, as aulas de trovadorismo, eu lírico, essas coisas. Eu me interessava e uma boa parte não se interessava. Sempre gostei bastante dessa parte do português, mas assim, conforme eu fui evoluindo, Júlio Verne, HQ, Gibi, né, assim, eu gosto muito, para mim, Drummond é o suprassumo. Drummond, para mim, é maravilhoso. Para mim, é o melhor. Eu gosto muito de Fernando Pessoa. Não acredito que todo mundo tem uma obra, qualquer autor tem uma obra que seja, por excelência, tudo bom. Não, eu acho que tem coisas que realmente são muito boas e tem partes, nem tudo que a gente faz é bom, né? Mas hoje um cara que é vivo e que eu admiro, gosto muito, é o Luiz Fernando Veríssimo, pelo jeito dele de escrever, a forma dele de escrever, o consumo, tem algumas coisas dele, mas assim, eu vou dar um voto de aplauso aqui para o Milor Fernandes, porque ele é sensacional. O Milor, para mim, ele não só é um bom escritor, como ele tinha uma coisa que nem todo bom escritor tem, que é uma inteligência fora de série para escrever. E ele aplicava aquela inteligência dele para escrever. É um cara que eu acho que se pintasse, se desenhasse e aplicasse essa inteligência, ele seria excelente em tudo. Mas Drummond, para mim, é a minha inspiração. Sim. Eu acho que se a gente começar a pontuar os escritores, acho que a gente não sai daqui hoje, porque são inúmeros, né? A gente apenas tenta, porque a literatura brasileira, ela é vasta e cada escritor tem sua forma de escrever, enfim. Então, você acha o Drummond, não é isso? E o Luiz? Desculpa. Eu concordo com o Rafa na questão do Drummond, desculpe. E, assim, a poesia, nós temos aqui o Mário Quintana, que quando eu comecei a escrever, eu gostava muito também, mas a gente vai mudando, é muita leitura, a gente vai pegando outros gostos, e são muitos poetas, então, assim, é complicado dizer que tem um preferido. Eu gosto de poema de tal fulano, gêneros diferentes, estilos diferentes, tá? Eu acho que a poesia me pegou mais na literatura, assim, pelo tipo Álvares de Azevedo, que o texto dele é extremamente poético, né? Além dos poemas que ele escreve, o texto em si, o Shakespeare, né, que flui a poesia dentro do texto, né? Eu acho que eu pego mais estilo, o Kerouac, que faz aquele remeleixo todo, naquela pontuação, aquela poesia dele que flui, né? Eu acho que eu peguei mais nessa área. Né? Tem meus poemas preferidos, eu gosto do Poe, gosto do Álvares, como eu falei, gosto dos românticos brasileiros, simbolistas também, mas então eu fico nessa, tem um preferido, sim, relação Beat, os Ginsberg. Dá para colocar um preferido, né? É porque eu estou sempre procurando, como o Rafa falou, a gente está sempre procurando, então tu vai buscar um estilo, eu estou precisando escrever uma coisa agora, um tema, né, ou um formato, então o que eu vou buscar? De repente, um cara que tu não gostava, tu começa a gostar porque tu achou ali uma janela. O cara fez esse assunto aqui, como é que ele colocou aqui, é bacana. Vou tentar fazer uma coisa parecida. Então tem isso, né, na poesia, né? A temática. Se você me permite, rapidamente, como eu não tenho a minha poesia, acho que eu não classifico como um jeito, tem um estilo, eu não gosto, eu acho que eu não tenho um estilo, bem dizer. Mas tem um cara que é contemporâneo, que faleceu há pouco tempo, que é o Ferreira Goulart. Eu acho maravilhoso, porque tem um poema, a forma que ele escreve
o cara, ele é contemporâneo, né? Então, assim, uma coisa, quando a gente pega uma coisa muito antiga, é bacana, mas um cara contemporâneo, então, eu queria fazer uma menção honrosa ao Ferreira Goulart também, porque eu gosto muito dele, postei bastante coisa dele, e a forma dele de escrever também me prende bastante, né? Faleceu aí, acho que em 2014, se não me falha a memória. E tem uma boa obra também. Falar singular, eu me lembrei do Nejar. Nejar, que é um poeta excepcional aqui do nosso Rio Grande do Sul, eu sou do Rio Grande do Sul, tá? E que agora está sendo homenageado na Feira do Livro da capital, de Porto Alegre, né? A grande Feira do Livro que nós temos aqui, né? Então, eu já tenho o filho dele, que é o Fabrício, que foi homenageado, acho que... O Veríssimo é gaúcho, né? O Veríssimo é gaúcho. Nossa, não, o Mário Quintana também. Mário Quintana. A genialidade do Veríssimo é ter escrito tudo e ter escrito tudo bom, né? Tu gostas do Veríssimo? Passar noites e noites aqui, mas que bom, né? Que a gente tem essa oportunidade. Infelizmente, ainda nós temos ainda poucos leitores que se interessam por esse gênero, que é um gênero que traz tanto conhecimento para a gente, porque eu acho que a poesia, todas as vezes que a gente lê, a gente tem um olhar diferente. Então, interessante tu falares isso. Desculpa. Não, que é isso, pode ficar à vontade. Porque eu tava afastado da poesia. Eu comecei com poesia, pedaço de texto assim, e de repente eu comecei com histórias. Nunca pensei em escrever histórias. Em 2014 que eu comecei a conseguir publicar. Eu tinha poemas, como o Rafa também, guardados, e coisa que se perdeu, que infelizmente a hora que eu estou publicando se perdeu. E a tua antologia foi uma coisa que eu consegui botar coisas antigas minhas, para não se perder também, que estavam legais. Muito interessante, eu sei, parabéns. Mas agora me escapou o assunto que eu ia falar mesmo. Bom, agora deixa, depois volta. Não, mas daí eu conheci o negócio do Covid, que a gente teve que ficar em casa, eu voltei para a poesia, e estou na poesia direto, impressionante. Eu larguei os contos e fiquei na poesia, uma coisa que eu achei que não ia mais voltar. E o Covid nos infelizmente, teve dois lados, né? Nos proporcionou isso, a voltar a buscar nossos textos, a escrever, a publicar, porque como o Rafa também falou ali, a nossa sensação de temporalidade, puta merda, desculpa, a gente vai morrer agora e eu não vou ter nada publicado, eu não sei se eu vou estar vivo amanhã, então deu aquela urgência, aquele desespero, assim, não, vou ter que botar, vou mostrar para as pessoas, publicar e tal, e aí foi, né? Aí a coisa continuou e não parou mais. Então tá. É verdade. Agora eu quero saber se vocês são curiosos. Vocês são curiosos? Como que é essa curiosidade, hein, Rafa? Se me permite, eu sou bem curioso no seguinte ponto. Eu gosto de boas histórias, né? Eu acho que, às vezes, imagens... Por exemplo, uma grande inspiração que eu tive para escrever aqui, esse conto que compôs a obra, foi que uma vez, há muito tempo, eu era criança, e eu fui num dia de finados no cemitério, eu não entendia muito, e tinha um senhor, uma pessoa velha, sentada num túmulo, e falando, e para mim ele estava falando sozinho. Depois de algum tempo, eu fui perceber que era a esposa dele que estava ali morta. Então, ele era um senhor solitário e ele estava ali conversando. Eu sempre tive muita curiosidade de chegar ali, conversar e conseguir extrair alguma coisa. Eu não me considero um cara curioso a ponto de querer vasculhar tudo, mas aquilo que me chama atenção, sim, eu sou curioso para tentar ir um pouco mais a fundo, porque às vezes a gente descobre, até em pessoas que estão perto da gente, a gente descobre histórias assim, valiosas. Muitas pessoas que conviveram comigo, que às vezes me contaram uma história, eu falei, cara, como você nunca me disse isso? Isso dá um texto excelente, isso dá um poema, alguma coisa, uma inspiração. Então essa curiosidade para o escritor, ou quem está envolvido em artes, eu acho ela salutar, eu acho ela bem interessante mesmo. Eu achei muito bem colocado isso aí. Essa que o Rafa colocou agora aí, buscar outras histórias que tem nas pessoas que a gente não sabe. O pessoal geralmente pega uma lenda urbana e faz uma releitura, né? E tem tantas coisas que a gente não conhece. Até ajudei a produzir dei uma ideia para uma editora, eles fizeram um livro, histórias assim que a gente ouve, que nem precisa ser verdade, mas que tu nunca ouviu. Quer dizer, alguém contou para alguém, né? E daí aquilo tu transforma num conto.
né? Então é isso que a gente está precisando mais também, né? Esse Cara, tipo de coisa. eu inclusive tenho um texto aqui sobre. Eu venho de uma família que tem muitos caminhoneiros, né, motoristas. É incrível a quantidade de histórias que essas pessoas têm, e elas, inclusive de terror, e elas contam realmente com a certeza de que aquilo é um fato. E assim, me intriga, muito, é um solo quase que enriquecido. Assim, se a gente passar alguns dias nas estradas, a gente vem com tanta bagagem para escrever, pelo menos eu fiz uma viagem para o Pará uma vez com meu irmão, eu escrevi tanto sobre aquilo, que eu falei, cara, como que aquilo impregna na gente, a gente quer colocar para fora, né? Como o próprio colega disse aí, eu acho que é uma coisa que, pô, a gente quebrar, romper o paradigma, o paradoxo. Confesso que eu disse, o conto, o terror, talvez não é uma coisa que eu tenha uma malemolência, uma intimidade. Então, para mim, me aventurar foi muito satisfatório. E depois conhecer as obras, assim, o pessoal que já tem, dá para ver que é um pessoal que já escreve mais. Cara, foi muito, assim, muito fascinante, posso colocar mesmo, sem nenhum tipo de hipérbole. Foi a tua primeira história? É bem Oi? interessante essa Foi a tua questão primeira mesmo história? da Foi de curiosidade, terror, né? foi, cara. De terror foi. Eu já escrevi muita coisa, mas assim, eu escrevo, eu sou um pouco mais melancólico, eu não sou um poeta romântico, as pessoas têm a colocar uma pecha na gente. É O epônimo, né, a alcunha de poeta eu já odiava, porque a pessoa acha que você fica tocando harpa lírica. Não, eu escrevo porque eu sou triste. E aí, é lógico que a gente escreve Mas romance, também, alguma coisa. Eu escrevi muita coisa romântica também, mas assim, eu escrevia porque eu me sentia mal, e talvez eu não era uma pessoa retraída, uma pessoa que era mais tímida, não gostava uma muito de forma de, demonstrar sentimentos. uma E aí forma eu de escrevi. externar seus sentimentos. Exato. E quando eu comecei, eu falava, pô, mas eu vou escrever uma coisa de terror. Quando eu comecei a lembrar, sabe, das histórias, do material que tinha, eu falei, cara, a pessoa ela tem que realmente ter um solo muito criativo, porque eu vou dizer uma coisa, se você começar a ler um texto de comédia, você já vê o time dele ali mais ou menos. Mas o de terror, não, ele te prende. E você, meio que você anseia, você fala, eu quero saber qual que é o resultado aqui. Ele tem uma capacidade, ele tem uma capacidade de te prender, de te agarrar, que eu acho que poucos outros estilos têm, né? Minha opinião pessoal. Sim. Eu acho que o teu final, ele ficou muito bom, porque ele deixa aberturas. O final da tua história lá, ele deixa, pô, mas será que, bom, não posso dar spoiler, né? Porque para quem não leu, né? Mas ele sugere duas, três sugestões ali, no bom sentido, que tu pode enveredar, né? Dá até para fazer você seguir mais, umas sequências da coisa ali. Pois é. Tá? Uma história até maior, isso aqui vai render na minha opinião, né? Cara, Assim, é, eu achei bem eu interessante percebi que ele te deixa. eu percebi que o que a gente escreve, pelo menos o que eu escrevo, algumas pessoas ali na minha bolha que consumia, eu percebi isso de uma forma muito até degustativa, assim. As pessoas, cada um reverberava. Eu chamo isso de referência sensorial. É um termo que eu mesmo inventei. Porque, por exemplo, se você escreve um poema de saudade e uma pessoa que está apaixonada lê, ela tem uma interpretação. Alguém que perdeu um filho ou que perdeu um ente, ela tem uma interpretação diametralmente oposta. E é muito bacana você ver a pessoa avocar aquilo e degustar do jeito dela. O terror é um pouco disso. Por exemplo, você vê a interpretação que o colega já teve, né? Ele já olhou e falou, pô, é uma coisa que meio que tem uma continuidade, pode ter uma sequência e tal. Eu acho isso salutar, acho isso muito interessante e para mim, mais uma vez, eu tenho que reforçar que foi uma aventura, talvez introito ainda, eu sei que tem muita gente que já escreve nesse estilo e é muito bom, e quem sabe eu possa produzir mais no futuro, né? Isso. Parabéns, eu queria agradecer a participação de vocês aqui nesta noite e falar um pouquinho, né, para a gente finalizar. Rafa, faça uma pergunta para Luiz e Luiz para Rafa. Pergunta difícil.
Uma pergunta difícil. Não, eu queria, na realidade, uma coisa que eu vou perguntar para ele, quase é uma pergunta retórica, mas uma coisa que me incomoda muito na vida, me incomoda muito, assim, ele é professor, né? É professor. Eu queria entender uma pergunta, eu queria falar para ele sobre vocação. O que ele acha? Porque até hoje, talvez uma das coisas mais difíceis na vida, talvez eu ache que eu não faça nada bem, ou que eu não tenho um grande propósito. Eu queria saber se ele tem, se ele já se descobriu, talvez assim, o que eu faça menos, mais ou menos, ou alguma coisa de bom seja escrever, que eu gosto de fazer. Então envolve uma certa paixão. Eu queria saber pro Luiz aí, se ele é um cara vocacionado para o que ele faz, ou se ele ainda tá se encontrando, como eu acho que eu ainda estou me encontrando. Cara, eu tô com 57 anos. Eu tô quase me aposentando. Mas não, eu te entendo. Tu tens que idade? Eu tenho 36. Tá, pois é. É o seguinte, eu muitas vezes pensei que não era vocacionado para coisa. Olha só, com 57 anos, e às vezes ainda penso, mas eu acho que conforme são os assuntos, conforme como é que eu vou te dizer, conforme for o material que tu vai trabalhar, sabe? Por exemplo, eu nunca pensei que ia dar aula de religião, sabe? E eu parei, eu precisava na escola, comecei, parei, disse, não é meu campo, apesar de ser uma pessoa bastante espiritualizada, né? Aí precisaram de novo, não tinha, vou voltar, já estava numa fase de espiritualização maior, peguei e voltei, adorei, né? A gente nunca sabe o que a gente tem que enfrentar para saber. Nunca pensei que ia falar para grande público. Eu também sou uma pessoa assim, falei, é como te botar para falar de leitura numa feira do livro, tu vai falar como tu tá falando comigo, com certeza, cara, porque é uma coisa que tu gosta, e aí tu vai saber que tu é capaz. Se te botar numa plateia de crianças para falar sobre isso aí, tu vai te dar bem, tá? E de repente tu vai gostar de ensinar português, ou da tua forma, ou religião, ou artes, tá? A vocação tu só descobre assim indo pro Circo dos Leões, né? Tu vai descobrir. Tu vai Muito bom. que bom que tu seja te convidem para fazer. Por isso que é legal isso aqui, porque a gente falando, de repente alguém te convida para uma palestra. Fazer uma palestra, cara, não uma conversa, ou um sarau, né, que é mais tranquilo. Uma conversa, perguntas assim, respostas. Eu nunca pensei que eu ia falar, né? E tu consegue sim. A gente se admira com o que a gente consegue, né? Eu acho que tu é um cara bem expansivo, falar super bem, até fica menos nervoso que eu e tal. E eu acho que tá? Eu acho que é isso aí. Acho que tem futuro na literatura de terror também. Se tem interesse, né? O lance está no interesse da pessoa, como tu disse, no trabalho, né? O trabalho, né? A pesquisa, tem textos que a gente leva assim, eu tô com um texto aí que eu tô e ainda não tava. Tem coisas bem melhores, como tem gente que escreve bem melhor que eu. E eu achando que aquilo tava bom, cara, eu tô 5 anos no texto lá e mexendo, quase enlouquecendo umas férias lá. E não é o que eu quero, assim, ainda, né? Complicado essa questão de escrever, assim. Mas tem textos que logo ficam bons, coisa assim que a gente tem que ir testando, né? Não sei se respondi a tua pergunta. Agradecer a vocês dois pela participação e que agora vai ter o autor. Vocês continuam aqui, tá? Continuem aqui, que agora será o autor Luciano Santabrista e João Oshiro, tá? Muito obrigada pela participação de vocês. Eu gostei muito dos textos de vocês, da antologia. Eu fui para um caminho muito interessante e parabéns pelos textos. Eu só até falando nos poetas, deixa eu falar rapidinho nos autores, então, né? Bom, dá para falar ainda? Sim, tu queria poetas, mas tu queria autores, né? Tá. Bom, tem o Clive Barker, para quem gosta de terror. Já que a gente está falando de terror, tu pediu autores, o Clive Barker escreveu o Hellraiser, que agora tem filme, mas eu tenho os contos dele, mas o Hellraiser é uma obra-prima, o livro. Tá? Como o Rafa falou, pelo modo como o cara escreve a coisa. Tem formas de escrever e formas. E o cara é sensacional. Não é porque é o Clive Barker, etc, porque faz terror, não. Porque o livro, a linguagem do livro é surpreendente, é uma coisa que eu não vi ainda. Né? Só lendo, né? O Exorcista, cara, é um clássico. Para quem quer terror, tem que ler O Exorcista. Eu reli, o William Peter Blatty é um excelente escritor de terror. Não sei se ele está vivo ainda, né? Ele escreveu uma biografia dele que tu olha assim, pô, não tem nada a ver com o William Peter Blatty, é uma biografia de Shirley MacLaine, aquilo ali. Né? Não parece o William Peter Blatty, mas eu pego os livros dele, pelo amor de Deus, né? É excelente.
O Jay Anson, que escreveu aquele, o do Amityville, Quais Noites Tenebrosas, aquele livro me tirou o sono, o filme me tirou o sono, eu tive a chance de ver o filme no cinema, né? Então são coisas assim, o Lovecraft, imprescindível, para quem quer. E o Edgar Allan Poe, né? E o Lovecraft tem uma enciclopédiazinha, que aí ele cita outros autores que tu pode buscar, coisas mais raras, mais antigas, né? O Lovecraft tem isso, né? Então são coisas, só queria mencionar isso aí, né? Para quem gosta de terror, já que a gente está falando em terror, essas são as dicas. E claro, o Stephen King, imprescindivelmente, né? E também é outro cara que consegue misturar ali, o cara bebendo cerveja na esquina com o caipira lá no posto de gasolina e ao mesmo tempo botar uma coisa vindo, né? Tem uma cena do funeral, aquele do gato lá, do enterro lá, que é impressionante a cena, né? Tu fica... E as cenas que ele descreve da morte vindo, esse do sono, né? Doutor Sono, que o cara tá vendo a morte. E eu vi isso aí, né? Meu pai morreu ano passado e essas coisas eu via no pai vindo, assim, aquela coisa toda. Cara, para tu transcrever isso tem que ser muito genial, tem que ser uma coisa assim, espírita, não sei. Uma coisa muito louca, né? Fazer ele escrever daquele jeito, né? Nós somos meras formiguinhas, né? No meio dos textos desses caras, né? Então tá, desculpa aí, mas eu tinha que falar dos caras. Não, que é isso, desculpa nenhuma. Prazer conhecer, Rafa também. Uma boa noite para vocês. Muito obrigada. Muito sucesso para a antologia e para todo mundo que participou. Tchau. Tchau, tchau. Agora eu vou convidar o autor Luciano Santabrisa e o autor... Mas o seu trabalho é com programação. O meu lado artístico também eu comecei a empregar com design, com web design, com comunicação, voltando para a comunicação digital. Então, eu sempre procurei atuar nessa parte de comunicação e contar história, né? Tanto que eu sempre tive até com meus clientes essa visão, né? Qual é a história do seu negócio? Qual é a história que você quer contar para atrair os clientes para a sua empresa? Então, eu sempre tive essa E como é que começa essa sua vontade, né? Como você começa a escrever? A vontade de escrever começa mais para me expressar mesmo, né? Para contar um pouco de mim, botar o que eu sinto nos textos, né? Nas histórias, né? Seja através de contos ou de poesias, né? Eu tenho muitas poesias que eu escrevo aqui no meu Instagram. Eu assumi o desafio de fazer uma poesia todo dia, diariamente. Eu escrevo uma poesia com o sentimento predominante do dia anterior. Que é um desafio em si fazer isso, porque tem que todo dia parar e refletir, por mais difícil que tenha sido o dia anterior, que tenha brigado com alguém, ou que tenha tido algum problema no trabalho, a gente tem que parar e organizar os sentimentos e Externar escrever. isso, né? E externar isso, né? E quando isso aconteceu, Oi? quando isso aconteceu, essas situações, você já pensou, você já tinha pensado em algum momento em seguir carreira, em dizer que você é um escritor, autor? Sim, já pensei várias vezes, né? Tanto que eu me formei em jornalismo, queria seguir carreira para contar histórias através do jornalismo. Mas a pesquisa acadêmica na área de comunicação me levou a aprender a programar, porque eu comecei a estudar a comunicação digital. E eu acabei caindo no mundo da programação e da computação. E hoje eu sou programador, trabalho com essa área. Mas eu não parei de escrever. Eu não parei de escrever, eu só não publicava. Eu comecei a publicar esse ano, mas eu tinha, até ressuscitando muitos textos, eu comecei a ressuscitar o que eu tinha na gaveta, perdido em alguns arquivos no Drive, e trazendo para trazer de volta toda a arte que eu vinha produzindo e não estava publicando, né? Esse ano eu comecei a publicar com muito mais ênfase. Sim. O João Oshiro também está com problema técnico. Acho que a gente já está tudo junto aí, né? Juntos e misturados.
E enquanto isso eu vou dar continuidade aqui, mas você tem algum poeta, algum autor preferido? Conte aí, como que é? Eu, por coincidência, né, o colega anterior que estava aqui com a gente também citou o Luiz Fernando Veríssimo, Sim. e está aqui uma coleção inteira de livros dele, e ainda é metade da minha coleção aqui, ainda tem mais coisa que eu não consegui trazer lá de Belém para quando eu me mudei para Brasília. Ele foi um dos primeiros autores que eu tentei emular a escrita, né? Quando eu comecei a escrever, já no ensino médio, eu comecei a tentar emular a escrita, emulando o estilo dele de narrativa e também de poesia, né? Que ele Aham. também escreve como poesia e crônicas, contos, romance também ele escreve, explora todos os estilos, até tirinhas ele faz, né? Então, Aham. eu sempre procurei emular o que ele fazia, foi um dos primeiros que eu procurei fazer. Hoje meu estilo já divergiu muito, já não é, já não tem nada a ver com o estilo do Veríssimo, mas foi o primeiro que eu tentei imitar, né? Que é o natural da gente quando começa a procurar se inspirar e imitar o estilo de alguém até encontrar o seu próprio estilo. Isso. E um outro autor que também eu destaco, que eu me interesso muito, acho que dá para ver aí, né, que é Tolkien, que tem todo um andar aqui da vida cheio Aham. de livros de um autor só, de livros dele, de estudos sobre a obra dele também. Eu gosto não só pelo estilo de escrita, mas por muita coisa do que ele representa, né? Inclusive a resiliência para escrever, né? Já que a obra-prima dele levou uns 13 anos para produzir. Então, quando eu lembro disso, que o cara levou 13 anos para escrever um livro de 1000 páginas, eu olho assim, eu consigo escrever. Estou demorando aqui 2 semanas para escrever um conto, mas como é que são 2 semanas? Parece que levou 13 anos de escrever uma única história. E Então, de que forma que você acha que essa antologia vai contribuir para quem está nos assistindo agora e para quem vai assistir depois, já que a live ficará gravada? Eu não sei se ficará gravada, tá? Por causa dos problemas técnicos que nós tivemos. Mas pode ficar à vontade. De que forma que a essa... live está sendo transmitida no YouTube da editora Sim, também, então acho que lá deve ficar gravado lá no YouTube da editora. sim. Ah, é, o, eu acho que a leitura de livros de terror, assim como da Tenebroso, contribui para a gente aprender a lidar com medo, sabe? É assim que eu vejo a literatura de terror. Toda arte provoca na gente alguma emoção, né? Vai provocar uma saudade, vai provocar um sentimento de angústia ou de felicidade, de amor, vai provocar alguma emoção. E o terror provoca esse sentimento de medo, de ansiedade, como outro colega falou, que prende a gente para ir até o final e saber o que vai acontecer com aquelas personagens, vão sobreviver ou não vão a toda a tensão da história, desvendar o mistério, desperta a curiosidade. E, e é importante esse tipo de leitura para a gente, além de ser divertido, nos ajuda a lidar com esse sentimento, né? Nos ajuda a lidar com esse sentimento. Ah, e, e por isso eu acho importante ler, né? Teve alguns contos mesmo na Tenebroso que eu comecei a ler, do Oshiro foi um que eu comecei a me sentir agoniado, sabe? Dava vontade assim, eu fecho esse conto ou não fecho esse conto, eu termino de ler isso ou não termino de ler isso. Tava uma tensão muito grande que me causou, mas eu respirei, não vou ler essa história até o fim, eu consegui terminar. Ó, a olha o que estão falando aqui, ó. Ele faz a charge das minhocas. O Luciano fez algo legal também. Pegou elementos regionais, coisas que o resto do Brasil não sabe. É interessante. Seu conto mesmo é bem É, interessante.
o meu conto realmente foi bem inspirado em elementos regionais, porque tendo a minha vivência lá. Eu vivia, acho que uns 25 anos lá em Belém, lá, antes de eu me mudar para cá, para Brasília. E eu queria realmente escrever algo que pudesse homenagear ou Pode ficar à buscar vontade inspiração aí. Eu só vou lá. tentar entrar em contato novamente com o João Chiro, mas pode ficar à vontade aí. Pode continuar falando. Buscar essa inspiração regional, né? E como quando eu via o edital da editora falando sobre contos de terror, eu logo imaginei que história de terror eu conheço e eu me lembrei muito das histórias de terror que eu ouvia quando criança lá, né? Das lendas amazônicas, das lendas urbanas da cidade. Então eu vou escrever uma história desse tipo. Vai ter uma história no mesmo tipo de história das lendas amazônicas ou lendas urbanas que contam ah, que eu ouvia sempre desde criança quando eu cresci lá na região amazônica. E para escrever essa história, eu me inspirei em uma história real, em um elemento real, né, que é a planta timbó, que é uma planta que é usada muito em pesca, ela é altamente tóxica e quando amassada e jogada no rio, os peixes eles podem morrer dependendo da quantidade que vai, porque as águas ficam contaminadas, a toxicidade se espalha pelas águas e pode matar os peixes. E até quem consome a carne dos peixes se não tomar cuidado. Então, na pesca, eles já usam um pouco para deixar os peixes meio tontos e facilitar a pesca. É, então, eu me inspirei nisso daí, eu vi que tinha um potencial para essa história e além, e criar um misticismo em cima dessa planta. E é daí que saiu a visageira, né? A planta que transforma as pessoas em visagem, em fantasma. Isso. Foi a Estou inspiração falando inicial. aqui, Luciano, show de bola. Sou de Belém também. Ah, que bom! Tem até aqui, ó. Tá. Tudo aqui tem um monte de coisinha aqui de Belém aqui ainda, aqui em casa. Ó, já tem gente, já tem aí, ó, leitores ansiosos para ler a antologia. Nós estamos felizes por isso. Espero que gostem da história, tanto do Visageiro quanto das outras histórias. Os poemas também estão incríveis, né? Estão bem inspiradores. Eu li alguns dos poemas, ainda não li todos. E tá me inspirando também. Eu acho que eu vou me aventurar a escrever uns poemas do gênero também, que ainda não escrevi nada de terror, ainda não publiquei nada de poema de terror. Acho que eu vou, depois da leitura desse livro, eu tô me inspirado também a fazer mais, a explorar mais a minha literatura. Olha, é uma mineira que está ansiosa por essa leitura. Ó, eu sou mineira também, que legal. Ô, Luciano, e essa curiosidade sua, como é? Você tem uma curiosidade insaciável? Com certeza, com certeza. Falar em curiosidade insaciável, isso até me lembra que na semana passada a minha filha estava brincando comigo aqui em casa e de repente ela para a brincadeira e fala: Papai, sabe por que eu sou muito esperta? Aí eu falei: O que, minha filha? É porque eu sou muito curiosa. Eu quero saber de tudo. Por isso que eu sou muito esperta, né? Ela tirou essa conclusão sozinha e eu fui junto. Aí eu fui junto. Não, é isso mesmo, tem que ser muito curiosa. Tem que perguntar tudo, aprender como as coisas funcionam, entender como é que faz. E aí, porque é exatamente isso que eu sinto, né, sobre curiosidade, né? Se a gente não tiver a curiosidade de procurar aprender, a gente não evolui. A gente não aprende e não vai adiante. Além do Tenebroso, por exemplo, estou com um livro aqui que eu publiquei independente esse ano. O Poesia para Começar um Dia foi um livro que eu publiquei de forma independente. Sem nunca ter tido contato com o universo literário nem nada, eu procurei ativar toda essa curiosidade para aprender, para conversar com outros autores,
para ir atrás de perguntar como você fez, com que editora, quanto custa, como é que faz para publicar, como é que faz para editorar, onde é que, com quem você me indica para montar uma capa, como é que a Ai, gente... você foi curioso. Sair perguntando, indo atrás, pesquisando muito, não só parando para assistir vídeo no YouTube, é sair realmente do lugar comum, sair da zona de conforto e procurar outros escritores, outras comunidades de escritores online, grupo no Facebook. Aqui o Instagram é riquíssimo na comunidade de escritores, né, que o pessoal chama de Bookstagram, né, Bookgram, Instalivros, tem várias hashtags que são ótimas para conhecer novas pessoas, interagir, fazer um networking nessa área de literatura. E eu fui atrás, procurei realmente, mandei mensagem, perguntei como você publicou o seu livro, como é que foi difícil publicar, foi melhor publicar independente, publicar por uma editora, por que você decidiu a editora X, por que você já ouviu falar da Travasso, já ouviu falar da outra editora Y, eu procurei conversar para escolher o caminho que eu seguia, né? E esse livro eu decidi publicar independente justamente para aprender, né? Para poder, vou aprender, vou fazer. Assim como A Visageira foi o meu primeiro conto de terror publicado, né? Também que eu nunca havia escrito um conto de terror. Eu estava escrevendo ficção científica antes, né? Eu tenho alguns contos de ficção científica publicados antes do Visageira ser publicado. E aí eu decidi, será que eu consigo escrever um conto de terror? E aí eu fui me desafiar, pesquisar sobre o Timbó, como é as características dele, pesquisar a língua tupi, revisitar um pouco do idioma tupi que eu conhecia superficialmente para compor alguns dos termos, algumas das palavras que aparecem no conto, né, são de origem indígena, então fui atrás, fui pesquisando, né, para poder fazer. Então, sem curiosidade, não tem criatividade. Eu acho que esse é o ponto que a gente tem que... Eu acho que quando a gente participa de uma antologia, a gente aprende muito com os outros autores, a gente aprende muito a refletir acerca dos textos dos autores. Eu acho muito interessante uma antologia, esse compilado, né, de textos. E de que forma que você acha que essa antologia vai, né, contribuir para quem está nos assistindo agora? Eu ainda não li tudo da antologia, é de metade Não leu o dela. Batom Vermelho? O Batom Vermelho eu li. Eu li o Batom Vermelho, eu li o texto do Chiro. Não estou lembrando todos os que eu li agora, não. Eu sei que eu li metade, mas eu li principalmente os autores que já iam participar da live e li alguns dos poemas. Eu não fui lendo na ordem, eu fui pulando algumas coisas. De forma Que é um outro tipo de leitura que uma antologia nos permite fazer também, né? Não seguir exatamente uma ordem cronológica, né? Ser atraído por um título e explorar a sua curiosidade em cima daquele título, né? Isso é uma das coisas gostosas de participar de uma antologia e de ler uma antologia, né? Que você tem mais liberdade de como ler, de como explorar a sua leitura no seu tempo, sem estar preso a uma ordem fixa, cronológica, que tem que ler do início ao fim do livro, todos os contos, etc., né? Que é um grande romance. Uma antologia de contos, você não está obrigado a fazer isso, né? A gente pode abrir aqui e pegar um conto com o título 12 de outubro. O que é 12 de outubro? Isso. É um feriado, é uma celebração, é uma festa, e como que isso chega num conto de terror? Já gera curiosidade. Então a gente pode se prender e não seguir, né, exatamente uma ordem, né? Isso também é um incentivo à curiosidade, né? Um exercício da sua própria curiosidade
e, e de explorar a sua leitura e aprender como eu falei ainda há pouco, né, a lidar com as emoções conflitantes que a literatura de terror nos causa, né? Tanto a literatura quanto outras formas de expressão de terror, né? O cinema, os jogos de E o terror. Luiz falou aqui, lê de tudo, né? Ler de tudo. É, e, e eu sou uma pessoa que tem medo pra caramba. Eu jogo jogos de terror no meu, nas minhas lives lá na Twitch e é um susto atrás do outro. Eu não gosto nunca de jogar sozinho, eu gosto de jogar com as pessoas me assistindo porque eu me sinto que estou em companhia. Agora, ler um livro de terror sozinho também é difícil também. Mas mas é legal poder compartilhar essa experiência aqui com vocês, né? Então, esse é um outro também motivo que eu recomendo também quando for fazer esse tipo de leitura, né? Não leia sozinho se você tem medo, tem gatilhos. Junta um grupo, faz um grupo de leitura e compartilhe experiências. Cada um lê um conto e junta e vamos ver o que cada um achou, das suas histórias. Isso aí. Eu quero muito agradecer a sua participação hoje aqui na live e todos os autores que estiveram aqui hoje, o Rafa José, o Luiz Francisco e o João Oshiro, que infelizmente por problemas técnicos também não conseguiu participar. E a todos que estão aqui, né? Todos que estão aqui, estão ansiosos pela leitura da antologia Tenebroso. Vale muito a pena, vale muito a pena. Eu acho que a capa já é bem atrativa e vocês vão gostar bastante dos textos. Então, agradeço a todos vocês que estiveram aqui. Tenham uma boa noite e amanhã A diagramação está muito bonita continuaremos. também, dá para ver aí que tem uns elementos de Isso, retorcido, ao de dentro. mistério. E amanhã continuaremos com a segunda dose, tá? No mesmo horário, às 9, com os autores. Com os autores de amanhã, que vou deixar um mistério. Vou colocar no feed aqui da página, só vocês olharem, tá? Quem estará aqui conosco amanhã, tá bom? Boa noite, muito obrigada a todos. Tchau. Muito obrigado, gente. Boa noite.